Olá, eu sou Paulo Gomes, um dos criadores da Sou Saudável, e hoje nós temos o prazer de estar conversando aqui com a Cíntia. Ela é especialista na área de Pilates. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo legal. Cíntia, conta pra gente um pouquinho da sua história e onde você chegou até o Pilates. Bom, meu nome é Cíntia, prazer, Cíntia Marques. Eu sou formada em Educação Física há aproximadamente uns 13, 14 anos. Entrei para a área de Pilates uns 5 anos depois de formação, mais ou menos meados de 2011. Sou formada pela Metacorpus. Fui uma das primeiras turmas, de Pilates. E desde então eu venho trabalhando com esse método, me renovando, inserindo o meu dia a dia nessa prática. Eu tive 2 estúdios já de Pilates no Guarulhos, mais ou menos por volta de 1 ano. O meu segundo estúdio eu tive por 7 anos. Acabei mudando de cidade, aonde eu optei em deixá-lo, abrir mão dele. E hoje eu atuo com Pilates, Paulo, no estúdio Gaviões. Eu estou lá algumas vezes na semana e trabalho como personal com foco em Pilates também, atendendo na casa das pessoas, atendendo em condomínio. Então, tudo depende do perfil do meu aluno. Também sou personal trainer, mas o meu foco maior é nessa área de Pilates. De Pilates, tá. Então, só pra gente entender, você faz o Pilates dentro da Academia Gaviões, mas também faz para o cliente. Então, se o cliente tem um condomínio, ele tem uma área, você atua lá também. Atuo com aparelho ou sem aparelho. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Isso. Tá. Porque tem o Pilates Studio e tem o Mat Pilates, que é o Pilates que é feito no solo, com um tatame qualquer, ou você pode usar uma bola, um elástico, ou qualquer outro aparelho que é de fácil acesso, Então, os aparelhos eu tenho, eu levo até o local, e se mesmo que não tenha, eu consigo trabalhar o método Pilates, porque o Pilates ele é um método, ele não depende do aparelho, o aparelho ele auxilia, porém, se eu não executar o método Pilates no aparelho, não tem eficácia nenhuma. Tá, eu vou falar uma coisa, eu já fiz Pilates e eu sei que é fantástico, tá? Sim. É muito bom, a parte de alongamento, a parte de se sentir bem, assim, ele é muito bom. Mobilidade. Mobilidade, tem N situações, mas se você fosse falar genericamente, quais são os benefícios principais do Pilates? O principal benefício é o fortalecimento muscular, com foco no core. Hoje a gente escuta muito essa palavra core, que são as musculaturas responsáveis pela nossa postura. Toda a parte do abdômen, a parte do glúteo, da lombar, e também as partes internas da pelve, que é a musculatura que segura o quadril. Que dão sustentação para a gente ficar ereto. Isso, que dão sustentação para a gente ficar ereto. Então, ele trabalha principalmente o core. O primeiro objetivo dele é esse fortalecimento muscular dessa região. E aí nós temos, eu costumo falar, com combo. Nesse combo a gente tem uns presentinhos, que é o aumento da flexibilidade, o aumento da mobilidade articular. O que é a mobilidade articular? É a função que nós temos de conseguir movimentar uma articulação, seja ombro, quadril, coluna, na sua totalidade. Então, quanto maior a totalidade de movimento de uma articulação do nosso corpo, mais saudável eu vou ser naquele local específico ou no corpo como um todo, como a gente costuma trabalhar no Pilates, A gente não trabalha de maneiras pontuais igual a musculação, por exemplo. A gente trabalha o corpo todo na aula, que é para a gente conseguir ter esse fortalecimento global. Eu penso sempre assim, o Pilates, até você me corrige se eu estiver falando besteira. Pilates tem muito a ver com respiração, sim, concentração, sim, E acaba dando de bônus o alongamento, Isso, é o presentinho, A respiração, a concentração, ela vem dentro do método. Então, inicialmente eu falei sobre o método, o Pilates ser um método, mas especificamente eu consigo trabalhar com esse método em qualquer local. Porque ele tem ali regras que são só dele. Respiração, controle da movimentação. Eu tenho uma forma diferente de executar os movimentos. Então, tudo isso a gente coloca no combo, nas regras, nas técnicas do Pilates. Tá. Então, a respiração, ela vem como foco de controlar a movimentação, de dar um ritmo. E aí, ela auxilia a outra parte, que a gente esquece um pouquinho, que é aquela questão
da ansiedade, de eu conseguir Isso. oxigenar meu corpo, Uhum. de eu conseguir entender o que o meu corpo está pedindo naquela movimentação e através da respiração eu conseguir pôr em prática esse controle. Então, na verdade, a gente está meio que, vamos dizer assim, a gente está trabalhando também a parte psicológica. Com certeza. Tá, né? Com certeza. Porque, vamos entender que estamos numa meditação. Aham. Eu estou tentando, através da meditação, chegar num controle, num autocontrole. Isso. Seja Aham. ele emocional, psicológico, cognitivo, que seja que eu quero alcançar algum objetivo no meu trabalho. E aí eu vou, através da respiração, conseguir me controlar, me conhecer. E a respiração no Pilates, ela serve para auxiliar a movimentação, você conhecer o seu corpo e você conseguir ter esse controle. É por Legal. isso que tem esse ganho de psicológico. Eu falei psicológico, mas na verdade assim, por exemplo... Esse ganho emocional. Isso, Então, emocional. Era isso que eu queria dizer. Eu que sou, por exemplo, uma pessoa naturalmente ansiosa, tá? Então, ao me concentrar nos movimentos que eu vou fazer, certo? Eu acabo ganhando esse benefício de ter essa concentração, de sentir esse movimento, que é uma coisa que na musculação, por exemplo, a gente não alcança. Na musculação a gente meio que vai fazer as repetições ali e o objetivo não é exatamente a concentração, vamos dizer assim, né? E no Pilates a gente tem que ter, né? A gente tem a respiração, aqui a gente executa. Isso, né? Exatamente, é isso que eu queria dizer. E o Pilates ele vai além de conseguir esses benefícios. A gente acaba trabalhando o músculo diafragma, que é uma musculatura que existe, mas a gente esquece ao decorrer da vida. Todo neném nasce com o diafragma lá executante, bonitinho, e aí conforme a gente vai crescendo com as nossas prioridades do dia a dia, a gente vai encurtando a nossa respiração. E a ansiedade, ela encurta a respiração, né? Isso, aí uma coisa gera outra, que é um ciclo, né? Eu encurtei, eu fico ansioso porque eu não consigo utilizar o ar para mim. Então, por exemplo, eu estou falando com você, eu estou utilizando o meu ar até o final, eu não paro para respirar, porque eu tenho essas técnicas de respiração que eu aprendi todo esse decorrer da minha vida, né? Então, isso faz com que nós consigamos ter o diafragma como um músculo reacordado, né? Então a gente dá uma... É que na verdade assim, né? É muito legal porque... Vamos trabalhar, porque exatamente. A gente esqueceu ele durante 10, 20, 30, 50 anos. Na verdade a gente esquece dele no dia a dia. No dia a dia. Né? No dia a dia. No dia a dia. E para você ver, né? Então, na verdade, o Pilates, ele acaba sendo uma junção entre a parte saudável, né? Da gente viver, da parte de buscar a nossa musculatura, buscar a elasticidade, né? E ao mesmo tempo o autoconhecimento. Sim. Não é isso? Que a gente desenvolve muita consciência corporal. Então eu costumo falar muito para os meus alunos, não é uma hora comigo ali fazendo que vai dar a produtividade na sua postura ou a produtividade no que você quer para sua vida. É o que você aprende comigo que vai fazer com que você se corrija no dia a dia. Porque eu não postura e tudo mais. Eu não posso, Paulo, simplesmente pensar só em mim, você como meu aluno, e não te explicar por que você tem que ficar naquela posição, entendeu? Porque senão eu não vou estar contribuindo com você, eu vou estar apenas te amarrando a mim. Sim. Mas não, né? O meu conhecimento... O objetivo é a autossuficiência do teu aluno, né? É a suficiência, isso também vai fazer com que ele evolua nos padrões de movimentação. Aquelas poses bonitas, nenhum aluno sai fazendo no primeiro dia. Ele precisa controlar o seu corpo, ele precisa entender aonde ele coloca força, ele precisa ter a noção de respiração, para que ele não execute afobadamente, porque tem realmente algumas posições que dá medo. Se ele não conseguir controlar isso, e a gente trabalha muito na questão do diafragma, né, pra gente controlar... Dá até uma coisa meio estranha, né? Não dá? Dá uma coisa meio... Sim, geralmente tem gente que sente enjoo, tem gente que começa a bocejar, né, mas... Porque, na verdade, você está oxigenando áreas que você não oxigenava antes. Não. Não é? E mexendo musculaturas. Sim. Porque conforme a gente não ativa o diafragma, a musculatura abaixo das costelas, né, das costelas mais para baixo, elas não são ativadas. Olha então só. Elas ficam adormecidas. E aí tem gente que tem até cãibra no diafragma, cãibra nas intercostais, que isso é muito comum. Ou por conta de falta de uso. Por
seja de falta de uso. É igual Olha o carro. A engrenagem a gente não vai utilizar, ele vai enferrujar, uma hora vai dar pau. Sim. Entendeu? E aí imagina que se nós não respiramos direito, toda essa parte nossa da caixa torácica, ela vira um bloco. Porque ela não tem movimentação. Ela não está sendo utilizada. E aí quando eu tô ansioso, eu só respiro aqui, né? A parte de baixo vira um bloco. Então imagina que isso não acontece na minha coluna. Eu quero pegar... Exatamente. Eu quero pegar esse gancho para te perguntar uma coisa. Todo mundo pode fazer pilates? Todo mundo pode fazer pilates. Todo mundo. Não tem idade? Não tem idade. Não tem contraindicação. Às vezes a pessoa tem uma patologia, por exemplo, um síndrome de Down, que tem uma frouxidão ligamentar. Ele pode ter algumas restrições, né? Porém, com um profissional bem instruído, um profissional capacitado, ele pode fazer sim, né? E toda aula é feita em cima do objetivo do aluno e da necessidade. Então, você que tem, por exemplo, hernia de disco, você não tem, né? Mas eu tô fingindo. Espero que não. Ou pode ser que tenha. Exatamente, espero que não. Então, você que tem uma hernia de disco, a aula é diferente para quem tem uma condroma lácea, tem um problema no joelho. Ou para quem tem, por exemplo, eu tenho alunas minhas de pilates que vieram me procurar por questões mentais, de ansiedade, né? Então, é um outro enfoque. Na verdade, o que você está falando é assim, a importância de procurar um especialista que saiba te orientar e atender a sua necessidade. Porque a sua necessidade, ela pode ter diferentes focos. Ela pode ser uma necessidade psicológica, ela pode ser uma necessidade física, ou de repente você pode ter até uma patologia que te limite a fazer determinadas situações. Então, o especialista, ele vai poder te orientar a andar no caminho certo e não correr riscos de fazer algo, algum exercício ou alguma coisa que vai te trazer, ao invés de te trazer benefícios, te traga prejuízo. Sim, né? É isso que eu ia complementar a sua fala. Um profissional que seja capacitado para isso vai diminuir aí quase, vamos falar 100%, que nada é 100% na vida, mas 99% a chance de você se machucar mais para frente. A intenção é, como eu quero meu corpo daqui 10 anos, como eu quero meu corpo daqui 20 anos. Exatamente. Se eu for com qualquer profissional que não saiba corrigir a sua postura, que não consiga entender aonde o seu corpo tem que estar, porque por mais que a gente olhe o Pilates e fale, ele é tranquilinho, não é. Executando com a força do mundo. Eu posso dizer que não é. Não Aquelas molinhas que a gente coloca a eu posso dizer que muitas vezes eu saía mais cansado do que às vezes 1 hora de futebol, 1 hora de Pilates, não é? Porque trabalha muito o controle da musculatura, a própria percepção, que a gente chama de uma coisa mais técnica, né? Mas o que eu consigo controlar do meu corpo é executar aquele movimento. Então, isso cansa muito e como nós não temos essa cultura de controlar o nosso corpo... A própria concentração, ela te dá um certo, vamos dizer assim, um cansaço, porque você não está acostumado nesse nível, né? Não, porque... De concentrar. Isso, e aí você tem que prestar atenção na respiração também, não é só uma movimentação. Exato. Né? Então, a gente tem que prestar atenção em todos os sentidos, né? É respirar, é entender se está fazendo o movimento certo, entender se está mexendo com a musculatura correta, né? A força, né? Se você não está sobrecarregando. Então, o Pilates, ele acaba tendo um grau de dificuldade um pouco diferenciado, porque você é com você. Entendeu? Se você for fazer o exercício de forma ansiosa, rápido, você pode ter uma lesão muito maior, porque você tá sozinho, você não tá com nenhum aparelho te dando amparo. Mesmo o Pilates de estúdio, todos os aparelhos que tem, eles estão ali fazendo um trabalho de instabilidade. Então, você se machucar na instabilidade é pior do que você se machucar numa máquina, ou se você machucar pegando um peso comum do porque você tá ali, você tá meio solto, né? O tempo inteiro solto. Né? Igual uma atleta de ginástica artística pulando numa trave de equilíbrio. A probabilidade de ela ter uma lesão muito maior, ela tentando se equilibrar e cair, ela vai ter uma lesão maior do que você estiver fazendo uma cadeira extensora na academia, porque você está numa plataforma estável, né? E as plataformas estáveis ajudam a gente a se equilibrar melhor. O Pilates é o tempo inteiro em instabilidade, seja no estúdio, seja no mat, seja sozinho, sem nenhuma bola, sem nada. Então o Pilates ainda vai te ajudar no equilíbrio, né? Sim, que é a tal da propriocepção que eu tô falando. Que é a capacidade... Então, na verdade, eu traduzi para equilíbrio, foi isso?
É que o equilíbrio ele é um pouquinho diferente. O equilíbrio é a forma que nós temos de estar em alguns lugares, conseguimos nos manter em pé, ou em 4 apoios, ou em 6 apoios. A propriocepção está ligada ao que o meu músculo executa para que a minha articulação esteja estável. Então eu estou caminhando, a minha articulação está o tempo inteiro assim, porque eu estou caminhando. Se eu tenho uma musculatura forte, ela vai estabilizar essa articulação e não vai fazer com que ela fique bambeando tanto e nem que ela sofra tanto aquele impacto. Entendi. Que é a então é um equilíbrio com plus. É um equilíbrio da musculatura. Tá. É a propriocepção, como o meu músculo está reagindo de acordo com aquela forma de desequilíbrio. Tá. Entendi. Que o equilíbrio é um sentido, a propriocepção ela está ligada à parte mais interna, mais de funcionalidade do nosso corpo. Legal. E essa nossa conversa ela está muito interessante pelo seguinte: o grande objetivo da Sou Saudável é mostrar para as pessoas que todo mundo pode envelhecer bem. Sim. E aí quando eu digo envelhecer, eu estou falando de longevidade, a gente está falando de situações de qualidade de vida. E aí a qualidade de vida a gente pode estender em N ferramentas, né? E o Pilates é uma ferramenta maravilhosa porque ela atrela tanto a parte física quanto a parte mental. Sim. Então, dentro dessa característica de longevidade, eu penso assim, hoje nós estamos em torno de 10 anos a menos, talvez, do que quando nós estávamos há 30, 40 anos atrás. Então, uma pessoa de 50 hoje representa, de repente, uma pessoa de 70, talvez, vai. Vamos pensar mais ou menos dessa forma. E o objetivo da Soul é a gente fazer com que, lá na frente, uma pessoa de 80 tenha uma qualidade de vida que ela fala, pô, eu tô bem. Eu tenho 80 anos, mas eu tô bem. Eu tenho autonomia, exatamente. Eu tenho autonomia, eu tenho uma forma de viver, que eu não sou dependente de nada, eu tô ótimo. Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E eu vejo o Pilates como uma ferramenta extremamente interessante dentro dessa situação, né? Com certeza. Que a gente consegue abordar muitas formas de qualidade de vida através dele. Desde a criança que foi indicada, por exemplo, pelo ortopedista que está em fase de crescimento, até um atleta de alto rendimento, né, onde ele precisa ter qualidade muscular, ou, por exemplo, um idoso que muitas vezes buscam a gente para poder adquirir esse tal desse equilíbrio, né, dessa propriocepção, porque está ligado ao fortalecimento da musculatura e é isso que te segura em pé. Quanto mais a gente está fraco, menos a gente vai ficar em pé. E quem é que quer envelhecer, dependendo dos outros, dependendo de bengala, dependendo de... Não, hoje saiu um estudo sobre isso. Hoje saiu um estudo dizendo que os exercícios físicos voltados para a parte muscular e que eles aumentam a longevidade da pessoa. Sim. Não só do corpo, mas aumentam a longevidade da pessoa. No entanto que muitos estudos mostram que praticantes de atividade física têm muito mais chances de se recuperar de traumas, acidentes, infartos cardiovasculares, acidentes cardiovasculares, do que pessoas que não praticam. Sim. Né? Isso a gente está falando em questão de saúde, de qualidade de vida. Exatamente. E eu acho que é muito legal aqui também, nesse nosso bate-papo, a gente desmistificou a necessidade da pessoa ter um estúdio para contratar um personal de Pilates. E um outro ponto também não há necessidade de ser mulheres. Muitas pessoas acham que o Pilates é praticado só por mulheres. Não. Gente, inclusive eu fiz, então... Mas eu vou dar um exemplo um pouco mais assim, grotesco na visão do macho, né? Aquele atleta de bodybuilder, a maior parte deles tem contato com o Pilates ou técnicas de Pilates. Porque uma fibra onde ela está com uma flexibilidade maior, uma articulação que tem uma mobilidade maior, ela vai render mais, ela vai crescer mais, vai ficar mais bonita. Sim. Então não existe um padrão de homem ou mulher para poder executar. Legal. Né? Então de acordo com o ser humano, eu desenvolvo a minha aula de acordo com o ser humano que chega para mim. Sim. Aquele ser humano, seja atleta, seja precisando por patologia, por qualidade de vida, é o que chega para mim, aonde eu desenvolvo o meu trabalho em cima dele, com todos esses anos aí de experiência. Na verdade, a parte personalizada mesmo. Personalizada, sim. Né? É individual, né? O corpo é individual. Por que o treino tem que ser para todo mundo? Não. Exatamente. Não, perfeito. Cíntia, eu queria te agradecer demais, porque eu acho que a gente fez
uma entrevista muito legal, falando muito sobre N temas, né? Sim. Relativos ao Pilates, que muita gente desconhece, né? E o quanto é bom fazer. E a gente vai deixar os contatos da Cíntia para vocês entrarem em contato, buscarem essa parte personal, a especialidade e fazerem um treino para você. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigada pela oportunidade.